2 Coríntios, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 7 até o verso 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aí. No início do capítulo, se você observar aí, no início do Paulo descreve o arrebatamento dele no terceiro céu e aquela visão extraordinária, gloriosa que ele teve. E ele diz que aquilo que ele viu não é lícito ao homem perfeito, não é lícito ao homem saber como ser. E depois da glória veio a dor. Depois do êxtase veio o sofrimento. E Paulo faz uma transição das visões celestiais do espinho na carne. De forma que nós temos aqui no capítulo 12 um contraste gritante entre essas duas experiências do apóstolo. Ele passa do paraíso à dor, ele vai da glória ao sofrimento, ele prova as bênçãos de Deus no céu e sente os golpes de Satanás na terra. Ele passa do êxtase do céu para a agonia na terra. E aí Paulo vai dizer que o motivo da sua dor era aquilo que ele chama de espinho na carne. Muito interessante isso. Muito interessante o fato de que, conquanto eu já tenha mencionado aqui na nossa série de exposições sobre o sofrimento humano, que na maior parte das vezes Deus não nos explica o motivo pelo qual nós estamos sofrendo, não significa que em todas as vezes Deus não explique. Em alguns momentos Deus explica sim, e aqui está um deles. Quando você olha para as Escrituras, em algumas situações, Deus explica à pessoa que está sofrendo o motivo pelo qual ela está sofrendo. Por exemplo, Deus informa a Moisés o porquê que ele não vai entrar na terra prometida. E Moisés queria muito entrar, e ele sofre por isso. Quando o exército de Israel tem uma derrota vexatória, humilhante, onde muitas pessoas são mortas numa cidade chamada de Ai, logo depois ali do confronto com a cidade de Jericó, Deus diz a Josué por que eles perderam, por que eles sofreram, por que veio todo aquele sofrimento sobre a nação de Israel. Quando você vai mais à frente um pouco ali no livro de Lamentações,
você encontra Deus dizendo ao povo a causa de toda a ruína que estava vindo sobre Jerusalém. Deus diz que todo aquele infortúnio pelo qual os israelitas estavam passando, Ele diz que vocês estão passando por isso porque eu me tornei inimigo de vocês. Então é interessante isso. Conquanto em muitas ou na maior parte das vezes Deus não nos diga o motivo pelo qual nós estejamos sofrendo, em alguns momentos Ele pode nos dizer. Em algumas circunstâncias é possível Ele revelar o propósito da nossa dor. E aqui no caso de Paulo, Deus decidiu revelar a ele a razão da sua dor, do seu infortúnio. Ele vira para Paulo e diz assim: você vai carregar um espinho na carne, diz aí no verso 7, para que você não fique soberbo, não fique orgulhoso. O motivo pelo qual você vai passar por esse infortúnio é para que você não se ensoberbeça. Então pode ser que em alguns momentos Deus nos diga, conquanto na maior parte das vezes a gente não sabe. O que era esse espinho? Existem muitas ideias, muitas teses, nenhuma resposta conclusiva. Calvino acreditava que o espinho na carne de Paulo eram tentações espirituais. Lutero achava que eram as perseguições dos judeus, com as quais Paulo teve que enfrentar. Tantos outros teólogos têm afirmado que esse espinho era algum tipo de enfermidade física, alguma coisa que trazia intensa dor ao apóstolo. A palavra grega skolops, que significa espinho, ela não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento, somente aqui em 1 Coríntios 12. E ela trata de um objeto pontiagudo. Era a palavra utilizada pelos gregos para estaca, ou uma lasca de madeira, ou ali a ponta do anzol. É o que significa aqui essa palavra. E assim como Jesus orou 3 vezes no Getsêmani para que Deus afastasse dele o cálice, e o Pai não o atendeu, aqui também Paulo ora 3 vezes para Deus remover o espinho na carne, e a resposta divina é que Paulo não vai ter o seu espinho removido, ele vai ter que aprender a conviver com ele, a suportá-lo. E aí ficam evidentes aqui nesse texto alguns princípios relacionados ao sofrimento que nós já vimos em outras oportunidades. Semana passada, hoje, semana que vem, nós vamos tratar do sofrimento do apóstolo Paulo. E os sofrimentos dele nos mostram alguns princípios que nós já abordamos aqui, que ficam ainda evidentes. Ficam ainda mais evidentes, que a gente vai relembrar. Por exemplo, algo que já mencionei aqui agora há pouco, que já falei em outras oportunidades: Deus não retira o espinho na carne de Paulo para evitar a sua soberba. E Deus muitas vezes nos traz problemas para que a gente não fique soberbo. Nós temos aprendido que é o próprio Deus quem muitas vezes nos matricula na escola do sofrimento. É o próprio Deus quem nos coloca lá. E o texto diz que Deus usou aquele infortúnio na vida de Paulo para que ele não inchasse de orgulho diante das visões extraordinárias e gloriosas que ele recebeu. Então você não tenha dúvidas, o sofrimento ele nos coloca direitinho no nosso lugar. O sofrimento nos mostra quem nós somos.
O sofrimento, ele quebra toda a nossa altivez. O sofrimento, ele esvazia toda a nossa pretensão de glória pessoal. Não tenha dúvidas disso. E o que o texto nos diz é que, enquanto aquele mensageiro maligno esbofeteava o apóstolo com golpes terríveis, ao mesmo tempo Deus tratava do seu servo. E Deus usava aquela estranha providência para manter Paulo humilde. Então saibam disso, muitas coisas que nos sobrevêm, é Deus dizendo assim para a gente, baixa sua bolinha aí. Você está achando que você é quem? Quando nós começamos a nos achar, Deus muitas vezes vem e nos envia algum tipo de provação para nos dizer assim, lembre-se quem você é. Segunda coisa, o espinho não foi retirado. A gente viu isso há pouco tempo, para que Paulo aprendesse a viver completamente na dependência de Deus. Se você observar aqui, o sofrimento leva Paulo a orar. O sofrimento faz com que o apóstolo ore 3 vezes pela mesma situação. E o sofrimento tem essa capacidade. Ele nos leva a ficar de joelhos diante de Deus, em completa e inteira dependência de Deus. Normalmente, a folga, normalmente, a abundância, a prosperidade, a liberdade, a segurança, causam acomodação nas pessoas. John Piper chama isso de a inércia do conforto e a apatia da abundância. Ele diz que existe muitos cristãos na inércia do conforto e na apatia da abundância. E Deus então lhes envia dor, sofrimento, para que eles aprendam a viver em constante dependência do Senhor. Terceiro, o espinho não é retirado para Paulo aprender a suficiência da graça. Porque quando nós vivemos debaixo da dependência de Deus, a gente entende, aprende a viver com a suficiência da graça. Olha o que ele diz aí no verso 9. Ele diz, Deus dizendo para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Gente, como que nós precisamos aprender isso aqui? A graça de Deus, como a gente canta por aí, ela é melhor que a vida. A graça de Deus é aquilo que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. A graça de Deus é um tônico para a alma que está aflita. A graça de Deus é como um remédio para um corpo frágil que está precisando se reerguer. É a força que coloca de pé aquele que está caído. A graça de Deus é a provisão divina para tudo que a gente precisa, quando a gente precisa, e é isso que Deus diz a Paulo. Quarto, o espinho não foi retirado, diz aí o texto, para trazer fortalecimento de poder.
Deus diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui nós temos um dos grandes paradoxos da Escritura, da Bíblia, na verdade do cristianismo. Aquele paradoxo que nos mostra que a força que sabe que é forte, na verdade é fraqueza. E a fraqueza que sabe que é fraca, na verdade é força. O poder de Deus, ele se revela nos fracos. De forma que Paulo, ele pede a Deus substituição, mas Deus lhe dá transformação. Você entende isso? Paulo pede substituição, Deus lhe dá transformação. Deus não remove a aflição, mas Deus dá a Paulo capacidade para enfrentá-la. Eu sei assim de algumas dificuldades que alguns de vocês têm. E eu já pude dizer a alguns de vocês isso daqui: olha, me parece que Deus não deseja que a sua situação seja alterada. Me parece que Deus deseja que você seja mudado em relação a essa situação. Porque se você parar para pensar em algumas realidades ao seu redor ou ao nosso redor, na nossa realidade aqui de igreja reformada, existem alguns problemas pelos quais algumas casas, algumas famílias passam, que não vai mudar. Algumas situações de enfermidade que simplesmente não vão mudar. Você precisa viver a partir dessa realidade e aprender a viver a partir dessa realidade. Então Deus vira para Paulo e diz assim: ó, vou tirar não. Eu tenho propósitos por trás disso daí. Vai ficar. Agora, eu não vou te deixar sozinho. Eu vou te oferecer subsídios, ferramentas, ajuda. Eu vou te oferecer a minha graça para você enfrentar essa situação. Deus não dá explicações a Paulo, mas Deus lhe faz promessas. Então eu acho que nós precisamos aprender isso aqui. O espinho, ele não é retirado para trazer fortalecimento do poder de Deus na vida daquela pessoa. Olha o que é dito na continuação do texto, dá uma olhada aí. Ele diz: de boa vontade, meado aí no meio do verso 9, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O poder de Cristo era o único poder que Paulo possuía, que Paulo tinha, quando os seus sofrimentos o levaram ao fim dos seus recursos. Então ele não tinha mais recursos, a única ajuda e auxílio que ele tinha era o poder de Deus. De forma que esse era um dos propósitos de Deus com o espinho na carne. Era um dos propósitos dele no sofrimento de Paulo e também no nosso, confirmar o seu poder e não a nossa força.
No início aqui da carta, lá no capítulo 1, Paulo vai dizer assim: já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. É isso aqui. Muitas vezes, gente, Deus não nos deixa progredir. Muitas vezes Deus não nos deixa avançar. Muitas vezes Deus nos segura. Deus nos detém. Deus não nos oferece aquilo que desejamos, porque Ele sabe da nossa natureza. E então Ele sabe que se aquilo que nós pedimos a Ele, Ele nos conceder, na verdade aquilo vai ser não para o nosso bem. É muito interessante que um capítulo antes desse capítulo que descreve o espinho na carne de Paulo, ele narra uma lista de sofrimentos, ele faz uma lista de sofrimentos pelos quais ele passou. Se você olhar aí no capítulo 11, dá uma olhada aí, do verso 24 ao verso 26, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Gente, Paulo suportou dor física. Ele foi espancado, açoitado, apedrejado. Paulo passou fome e às vezes ficou sem abrigo no meio do frio. Ele diz aqui que foi traído por amigos, conviveu com a pressão diária das igrejas, uma pressão absurda. Quando você lê o livro de Atos, você vê que Paulo ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, chamado de impostor aqui em Corinto. Lá em Atenas ele é chamado de tagarela, acusado em Cesareia. Em Malta ele é picado por uma serpente, enfrenta feras em Éfeso, preso em Jerusalém, sentenciado à morte em Roma. Um homem que sofreu absurdamente. Ele tem uma lista com uma quantidade absurda de sofrimentos. Como sofreu esse homem? E aí ele nos informa que todos esses sofrimentos, eles foram usados por Deus para mantê-lo humilde, para ensiná-lo a viver constantemente na dependência de Deus. Através desses sofrimentos ele aprendeu a suficiência da graça. Através desses sofrimentos ele foi fortalecido no poder de Deus. E nós encontramos num outro texto, por sinal um texto muito estranho, um outro motivo pelo qual o apóstolo Paulo sofreu. Queria que você abrisse lá, Colossenses 1.
Estou procurando aqui, eu fiz a anotação errada, mas o texto diz o seguinte: agora me regozijo em meus sofrimentos por vós. Oi? Isso aí, muito obrigado. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho. Você consegue entender isso aí? E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Você consegue entender isso? Me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta nas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. As aflições de Cristo, não é que Paulo está dizendo aqui que as aflições de Cristo, elas são incompletas em sua eficácia, em sua suficiência para a expiação. Elas são incompletas no sentido de que elas ainda não foram conhecidas de todo mundo, por muitas pessoas que sequer ouviram falar da cruz. Então o que Paulo diz a esses crentes aqui, com essa expressão um pouco estranha, é que ele se dedica não apenas a levar a mensagem do sofrimento de Cristo às outras nações, aos outros povos, mas ele também sofre com Cristo e por Cristo, de tal modo que as pessoas poderiam ver nele os sofrimentos de Cristo. Desse modo, ele segue o padrão de Jesus de dar a sua vida pela igreja. Quando Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 2 da segunda epístola, ele vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, por essa razão, eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo. Eu tudo suporto por causa dos eleitos. Existia um conferencista mundial chamado Oswald Sanders. E nas suas pregações ao redor do mundo, ele gostava muito de contar a história de um missionário nativo da Índia, que andava de vila em vila naquele país, com milhares de deuses, politeísta ao extremo. E aquele missionário, ele andava de vila em vila pregando o evangelho. Aquele homem andava descalço, ele não tinha sapatos. E ele conta a história que um dia, aquele missionário, depois de andar muito tempo, muitos quilômetros, ele estava assim muito desencorajado, e ele chega próximo a uma vila onde ele tenta falar do evangelho, mas ele é impedido. E ali, desanimado, triste, ele vai para debaixo de uma árvore, deita ali e dorme de exaustão. E quando ele acorda, toda a vila estava reunida ali ao seu redor. E o chefe da vila vira para ele e lhe diz que alguns ali tinham vindo vê-lo enquanto ele dormia. E quando eles viram os seus pés feridos, sangrando, eles desejaram ouvir a mensagem pela qual aquele homem estava disposto a sofrer para comunicar a eles. Nós vimos o seu sofrimento, e o seu sofrimento nos levou
a ter interesse em ouvir a mensagem que você tem para transmitir. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Gente, muitas pessoas enfrentaram grandes sofrimentos, terríveis sofrimentos, e exatamente por causa dos seus sofrimentos eles foram capazes de abençoar milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu poderia citar aqui vários casos, inúmeros casos. Apanhei só um. Um homem chamado John Peyton nasceu na Escócia em maio de 1824. Com 33 anos, no dia 16 de abril de 1858, ele apanhou a esposa, viajou de barco, de navio para Vanuatu, uma das antigas ilhas britânicas. Assim que desembarcaram ali, a esposa que estava grávida deu à luz. E ele relata o seguinte no seu diário: palpitamos de alegria em nosso exílio na ilha, mas a maior das dores estava por vir exatamente por causa dessa alegria. A esposa dele, uma mulher chamada Mary, ela teve contínuos ataques de tremedeira, febre, pneumonia e diarreia durante 2 semanas. E aí ele diz assim: então, inesperadamente, ela morreu. E para coroar a minha dor e completar a minha solidão, o querido bebê, a quem déramos o nome do pai dela, Peter Robert Robson, foi-me tirado 1 semana depois. Aqueles que já passaram por escuridão semelhante sabem como é inútil tentar descrever a minha dor. E aí ele conta que ele mesmo cavou 2 covas ali no quintal da casa onde ele estava, e ele mesmo enterrou a esposa e o filhinho. Ele diz assim: abalado pela terrível perda, ao entrar nesse campo de trabalho para a qual o Senhor mesmo tão evidentemente me levara, quase enlouqueci. Mas o sempre misericordioso Senhor sustentou-me, e aquele lugar tornou-se o meu santuário sagrado e muito frequentado. Durante todos os meses e anos seguintes, quando trabalhei para a salvação dos ilhéus selvagens em meio a dificuldades, perigos e mortes. Mas se não fosse por Jesus e a comunhão que Ele me concedeu lá, na minha solidão, eu teria enlouquecido e morrido solitário ao lado daqueles túmulos. Ele permanece 4 anos naquela ilha, sozinho, evangelizando os habitantes daquele local. Sofre de formas absurdas, das mais diversas maneiras. Sofre de doenças, sofre de ataques de pessoas. Muitas vezes ele precisou fugir para não ser morto. E numa dessas fugas, ele diz o seguinte: corri, subi numa árvore e fiquei lá sozinho no meio do mato. As horas que passei ali ainda estão vivas diante de mim, como se tivessem acontecido ontem. Ouvia a frequente descarga de mosquetes e os gritos dos selvagens me procurando. Contudo, estava lá sentado, entre os ramos, tão seguro quanto se estivesse nos braços de Cristo. Nunca, em todas as minhas provações, o meu Senhor chegou mais perto de mim,
nem falou de modo mais tranquilizador em minha alma do que quando a luz da lua tremeluzia por entre as folhas daquele castanheiro, e o ar da noite brincava na minha testa palpitante, enquanto derramava todo o meu coração diante de Cristo. Sozinho, sem, no entanto, estar sozinho. Se fosse para glorificar meu Deus, não reclamaria de passar muitas noites naquela árvore, sentindo de novo a presença espiritual do meu Salvador, desfrutando de sua comunhão reconfortante sobre mim. Portanto, se depender da sua própria alma, agora ele fala ao leitor, se depender da sua própria alma, sozinha, totalmente sozinha, no meio da noite, no mato, no abraço da própria morte, você tem um amigo que não falha com você? Talvez você não saiba disso, e creio que não saiba, mas a corajosa perseverança de John Peyton, ali naquela ilha britânica, diante de todos os seus sofrimentos, gerou uma quantidade incontável de frutos para o movimento missionário ao redor do mundo. Milhares de pessoas, ao ler sobre a vida desse homem, foram estimuladas por Deus para ir para o campo missionário. Alguém já disse que poucas coisas nos inspiram a viver de forma tão radical por Cristo do que a história daqueles que fizeram isso. Paulo disse assim: por esta razão, para o bem das pessoas, para que o Evangelho chegue às pessoas, por essa razão eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Deus usou os sofrimentos do apóstolo Paulo para acabar com a sua soberba, lhe ensinar a viver na dependência do Senhor, mostrar-lhe a suficiência da graça, trazer-lhe fortalecimento do poder de Deus e abençoar milhares de pessoas. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 1,6: se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ele vai dizer que os seus sofrimentos foram o meio que Deus usou para trazer salvação à igreja de Corinto. Gente, longe, muito longe de se desesperar, mas muito longe de se desesperar. E olha que ele não sofreu porque perdeu o emprego, não. Não quero ficar dando esses exemplos porque parece que a gente acaba diminuindo a dor daqueles que passam por isso. Mas eu quero dizer para você que esse homem sofreu absurdamente. E longe, mas muito longe, de se desesperar por causa de todas as tribulações que enfrentou, Paulo chega ao fim da sua vida e ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele olha para todo aquele sofrimento que ele passou e ele diz assim: foi um bom combate, foi bom o combate. Desde agora, ele termina dizendo: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Esse gigante da fé, mesmo injustiçado, abandonado pelos homens, sofrendo de forma terrível,
ele fecha as cortinas da sua vida, não com amargura, mas exultando em Deus. Eu quero encerrar levando você a refletir sobre isso. Normalmente aquelas pessoas que sofrem, elas perguntam assim: por que eu? Por que justamente eu? Não é assim que muitas vezes a gente reage? Por que eu? Por que logo agora? Por que justamente eu? Então, gente, diante de tudo que a gente vem ouvindo nesses últimos meses, diante do que a gente acaba de ouvir aqui do testemunho do apóstolo Paulo, talvez a pergunta que nós devêssemos fazer é: por que não eu? Por que não eu? Por que não agora? Por que não isso? Será que nós, cristãos, que afirmamos crer na soberania e na bondade de Deus, será que nós não deveríamos perguntar assim: se Deus, de alguma maneira, a minha fé pode servir como lanterna para iluminar a vida de alguém, por que não eu? Será que nós, diante de tudo que a gente tem ouvido, a gente não deveria, ao invés de perguntar por que eu, perguntar assim: se o meu sofrimento de alguma forma vai manifestar o Salvador ao mundo, por que não eu? A Bíblia, ela nos chama a mudarmos o foco, o entendimento, e ao invés de perguntar por que eu, perguntar assim: se eu tenho o privilégio de, assim como o apóstolo Paulo, completar os sofrimentos de Cristo, por que não eu? A Bíblia, ela nos chama a pensarmos dessa forma: se a minha fraqueza demonstra o poder de Deus, por que não eu? Se a minha luta é capaz de mostrar a outras pessoas como lutar e como chegar a um bom resultado, por que não eu? A Bíblia, ela nos convida a mudarmos o foco, as lentes, de forma que a gente deveria chegar em um momento da vida em que a gente possa dizer assim: se os meus sofrimentos, eles são capazes de serem usados por Deus para se tornar em esperança para outras pessoas, por que não eu? Por que não eu? Lembra lá quando Paulo cai do cavalo? Paulo vai parar na companhia de um homem chamado... Aliás, Deus manda esse homem ir até Paulo, um homem chamado Ananias. E aí Deus vira para Ananias e diz assim: você vai lá falar com ele, e você não deixe de ir, porque esse homem, ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e diante de reis, bem como perante os filhos de Israel. Preste atenção agora. Pois eu lhe mostrarei, para Paulo, o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus diz para Ananias: você fala com ele, vai lá, porque eu vou mostrar para ele que eu o separei para ele sofrer por mim. Paulo sabia que o sofrimento fazia parte da sua chamada apostólica. Gente, não existe cristianismo verdadeiro sem cruz a ser carregada. Não tem como viver a fé cristã sem todos os dias morrer. É o que o próprio Paulo vai dizer. Ele diz assim: dia após dia eu morro.
Para quê? Para os meus desejos, para as minhas ambições egoístas. Jesus disse aos discípulos: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Num outro momento Jesus disse assim: sereis entregues até por vossos pais, por vossos irmãos, parentes, e alguns dos meios de vocês serão os assassinos de vocês. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Paulo vai dizer a um grupo de convertidos: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quando ele escreve para os irmãos de Tessalônica, atribulados, ele diz: ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Você ouviu isso? Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Realmente, cumpriu-se na vida de Paulo aquilo que Deus lhe disse através de Ananias: eu te mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E essa dádiva não é exclusiva do apóstolo Paulo, não é exclusiva dos apóstolos de Jesus, porque, como disse Jesus, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguiram a vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos dê vergonha na cara. Que Deus nos dê vergonha na cara. A nós que vivemos algo parecido com o cristianismo. A nós que colocamos os princípios das Escrituras de lado por conveniências. A nós que desprezamos o que a Escritura claramente nos ordena, por causa de desejos. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que grande desafio nós temos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê vergonha na cara. Amém.